Olá, gente, tudo bem? Vim fazer aqui mais um vídeo para vocês a respeito de traços de caráteres. Eu, como analista corporal, Priscila Lopes, vou conversar aqui com vocês para que vocês entendam. Tem muita gente que me acompanha, já sabe bem o que são traços de caráteres ou caracteres. Eu gosto de falar caráter, tá? Mas pode ser caracteres também. Caráter, a gente ouve falar fulano é bem caráter, mau caráter. Todo mundo já ouviu falar essa frase, né? Se não, ouve de novo, porque tem gente que ainda não ouviu. E aí, se você não entende, nós não somos apenas bom caráter ou mau caráter. Caráter nada mais é do que um mecanismo de defesa que o seu corpo definiu, que o seu corpo formou, moldou, para que você vivesse e superasse algo que te deixou incomodado, algo que trouxe um certo trauma, algo que te tirou da zona de conforto. Então, você vai desenvolver aí uma capacidade, uma qualidade, uma habilidade para você não viver mais a dor que você viveu daquele episódio, daquele trauma. E se repetir várias vezes, torna-se trauma. E o que é trauma? Falando para você. Pode ser um evento muito forte, um evento impactante, inesperado, como também pode ser ao longo da sua infância você viver algo que te trouxe um desconforto, você vive de novo algo que te trouxe desconforto, você vive de novo algo que te trouxe desconforto. Então, aquela junção de vários episódios vai fazer com que você tenha um trauma e que é, é, você desenvolva uma habilidade para que você não viva mais aquele período, aquele trauma, tá? O nosso corpo, ele é moldado, por quê? Porque ele foi melinizado, e melinizado é um processo do nosso sistema nervoso central, que ele encerra as suas ramificações juntamente com o período onde que sua personalidade é formada. Então, por isso que o nosso corpo ele vai sim se moldar, a musculatura vai travar ou não, você vai ficar nervoso, então certa área do seu corpo que está sendo melinizado naquele período, o seu sistema límbico, ele vai mandar estímulos nervosos, estímulos neuronais, e vai fazer com que você traia determinados parte do seu corpo, determinado músculo do seu corpo, e o seu corpo, no decorrer do que você for revivendo cada vez aquilo, então o seu corpo vai se moldar. Então a gente vai falar de dois conflitos de traços de caráter, que é o conflito oral com o conflito de traços de caráter rígido. É um conflito muito comum que a gente vê. Eu sempre vivo esses conflitos, porque eu tenho muita oralidade, muita rigidez, e aí eu vou estar sempre revivendo esses conflitos dentro de mim, e o tempo todo a gente vai ver que a mente da gente funciona assim. E a melhor coisa que tem pra gente é se conhecer. É se conhecer, conheça a ti mesmo. Gente, é difícil você viver anos e anos convivendo com você mesmo e você não se conhece. Eu ainda estou me conhecendo. A cada momento que passa, a gente vai se conhecendo e vai descobrindo tanta coisa que você fica assim, meu Deus, maravilhada. E assim, essa é uma chave, essa é uma ferramenta de autoconhecimento que é a melhor que eu conheço, a melhor, a melhor, a melhor. E eu falo sem dúvida nenhuma que é a melhor que eu já conheço, que você realmente se conhece. E vamos falar sobre esse conflito, né? Eu já falei com você a respeito do caráter oral, eu já falei com você a respeito do caráter rígido. Se você não ouviu, então eu vou pedir para que você volte lá nos meus vídeos e assistam quando eu falo sobre traço de caráter oral e traço de caráter rígido. E o traço de caráter oral, resumindo, é aquele traço que foi ali melinizado quando ele estava amamentando. Então, nesse período, o que ocorreu no ambiente externo trouxe para ele uma percepção, o que ele sentiu, o que ele percebeu no ambiente e o que ele estava se sentindo. Essa criança, ela não tem muita noção do que está acontecendo com ela. Ela ainda é muito pequena, ela está amamentando e o único estímulo que ela consegue ter é chorar, o que mais que ela faz, criança nesse período? É chorar e amamentar. E a mãe pega ela ali no colo e coloca no peito e entrega para ela o que ela mais quer, que é afeto, carinho, presença, né?
e supre a necessidade física dela, que é uma necessidade de fome. E ela não sabe nem o que é fome, gente. A criança não sabe nem o que é fome. Simplesmente algo tá ruim e ela chora. E aí vem o peito. Opa, resolveu. Que é isso? Depois a gente entende que aquilo é fome, mas aquilo é monstruoso para ela. Ela não sabe o que é. E aí ela chora. Nossa, que coisa ruim que eu tô sentindo. E ela não tem essa percepção, ela só sente. E nesse período, essa região da boca, região do nariz, está muito aguçado. Então, tudo é muito intenso para uma criança nesse período. Tudo que você colocar na mão dessa criança, ela vai colocar na boca. A gente vê isso quando a criança está um pouquinho maior, né? Que tudo que você colocar, a criança coloca na boca, porque ela quer conhecer o mundo pela boca, ela quer sentir o gosto do mundo. E aí a gente leva para a vida esse entendimento, essa memória emocional muito ligada, cheiro, é a primeira vez que sente o cheiro, então o cheiro é muito forte, é muito aguçado, e o sistema nervoso, neuronal, ele está sendo ramificado aqui nessa região, até aqui. Então uma pessoa com estímulo oral, ela vai ser um pouco mais cheinha, e ela vai ter uma tendência a querer resolver os seus problemas emocionais indo para comida, ou falando muito, ou fumando, ou bebendo. Então, qualquer coisa que supre essa necessidade oral, de oralidade, ela vai estar indo em direção, ela vai estar querendo suprir essa necessidade. E às vezes ela não sabe o que é. Da mesma forma que ela não sabia o que era fome, ela não sabia o que era fome, ela não sabia o que estava acontecendo com ela, que às vezes incomodada, às vezes era uma roupinha, as mães não tirou a etiqueta, né? Não é difícil não tirar a etiqueta, né? Às vezes não tirou a etiqueta, ou às vezes o sapatinho tá apertado e ela não tem noção, ela só chora. E aí a mãe pega aquela criança e dá peito e acalenta e levanta para lá e levanta para cá, porque a mãe também não sabe que o sapatinho tá ali incomodando ela. Então ela entende que eu não consigo resolver o meu problema, tá ruim, tá difícil, eu não consigo falar, mas eu tenho o afeto da minha mãe e eu tenho o alimento. Então a criança vai levar consigo essa memória emocional, tá? Vou falar sobre outro conflito, outro traço de caráter, rapidamente. Sobre traço de caráter rígido, que foi formado ali 6, 7 anos, 5 anos de idade, a gente não sabe ao certo, mas por volta dessa idade, quando o seu sistema nervoso neuronal está encerrando ali na região das esfínteres, né? Gente, agora eu bananei o vídeo todo. Das genitais. E o que acontece? A criança, ela começa a ter uma percepção das partes íntimas, no qual ela não tinha essa percepção. Era como se passasse a mão no braço, e aí, não que ela tenha uma percepção sexual, mas ela tem uma percepção que é isso? Tem alguma coisa estranha que não é igual passar a mão no braço, não é igual passar a mão na bochecha, tem alguma coisa. E quando a criança começa a perceber que o mundo vive em pares, isso mesmo, começa a perceber que o mundo vive em pares. A minha mãe com meu pai, a titia com o titio, e eu? Opa, e eu? E aí ela automaticamente escolhe um par para ela. Então ela vai escolher ou a mãe, né, no caso se for um menino, ou o menino no caso se for se for um menino, vai escolher a mãe, se for uma menina, vai escolher o pai. E aquele ali é o par definido na cabeça dela, e esse é o meu par. Só que ele se sente trocado, porque eu sou a florzinha do papai, eu sou a menininha do papai, eu sou a menininha da mamãe, o menininho da mamãe, só que eu sou trocado, ele prefere a minha mãe, ele fica com a minha mãe, ela é que é a parceira. Eles vão dormir junto, eu fico aqui sozinho nesse quarto, e aí ela que é. Então ele se sente trocado. Então o corpo dessa pessoa, para ele viver isso, ele vai viver essa concorrência, ele vai se moldar de uma forma mais perfeita possível para que ele consiga não se sentir trocado, tá? Então, o corpo de uma pessoa rígida é um corpo que tem tônus musculares mais definido, que tem uma beleza, que tem
que tem, que tem termos, uma assimetria, né? Uma beleza, uma assimetria. Então, tem uma simetria no rosto, tem uma simetria no corpo, tem os tons mais formados, é desenvolvido para uma competição. Então, essas pessoas, ela desenvolve uma capacidade de competição muito grande, ela tem uma necessidade de competir, ela tem uma necessidade de querer estar em evidência, e ela vai querer estar em evidência quando tiver tudo lindo e perfeito, porque se não tiver tudo lindo e perfeito, ela não vai querer estar em evidência, ela vai travar. Essa pessoa, ela sempre vê o mundo em triângulo, é uma pessoa que tá sempre, às vezes, insegura, às vezes indecisa, demora um pouco para tomar as decisões, mas ela executa, ela faz, e é uma pessoa que é proativa, é uma pessoa que é do fazer, é uma pessoa que é mais racional, não é tão emocional. E quanto ao oral, ele já é mais emocional. E como fica o conflito entre esses dois traços? Eu costumo dizer que às vezes eu vivo, sim, muito esse traço, assim. Às vezes eu tô em algum lugar e eu quero ficar de uma forma relaxada, igual, por exemplo, agora eu quero fazer o vídeo, eu quero ficar de uma forma mais relaxada, sem usar um cílios postiço, sem usar aquilo que me incomoda, sem ter que fazer uma maquiagem, sem ter que... Isso é o meu oral. Mas o meu rígido, ele exige que eu esteja bonita, que eu esteja com cílios, que eu esteja isso. Então eu sempre vou vivendo esses conflitos. Às vezes eu tô sentada em algum lugar e às vezes eu quero relaxar. Aí depois eu penso, não, Priscila, não relaxa, calma, mantenha a postura. Opa, isso é conflito que a gente vive. Eu até falei em um vídeo que eu tava assistindo um filme, e que eu fiquei emotiva com o filme. E aí a gente quer chorar. E quem quer chorar? É o traço de caráter oral. Por quê? Porque ele não sabia falar nada. Então o único recurso que ele tinha era chorar. Então a gente quer chorar. Aí o rígido fala: opa, não chora não. Chorar é demonstração de fraqueza. Então a gente sempre vive esses conflitos. Existe um conflito muito grande, muito comum entre mulheres, e é um conflito muito sério, tá? Entre mulheres, que é o conflito de menina-mulher. Existe essa fase que essa mulher, essa menina, ela vai crescendo, ela vai ganhando uma estrutura corporal, ela vai ganhando corpo, então ela vai ganhando destaque. E na medida com que ela vai ganhando destaque, às vezes ela começa a chamar atenção de quem ela não gostaria de chamar atenção. E o rígido, ele gosta de aparecer. E às vezes ela começa a chamar atenção e aquilo vira um conflito muito grande. Eu quero aparecer, mas eu não quero ter essa conotação sexual que as pessoas mais velhas, com maldade ou da mesma idade que eu, fazem comentários ou até uma cantada. E essa mulher, ela se sente abusada. Sim, ela se sente abusada, ela se sente desconfortável. E o corpo dessa mulher, para defender essa mulher, ele vai o quê? Engordar. Então, esse corpo ele vai engordar, esse corpo ele vai criar camadas e mais camadas de tecido adiposo em proteção dessa mulher, em proteção dessa sexualidade. Opa, se eu engordo, o que vai acontecer? Eu não vou chamar tanta atenção. Ou, se porventura aconteceu algo no período da infância ou nesse período até 14 anos, ela teve como abuso, e abuso pode ser uma cantada ou qualquer outra coisa, não precisa de ser algo mais agravante. Então, qualquer coisa que ela tenha se sentido desconfortável com relação a isso, ela vai se sentir culpada, porque o rígido quer estar em evidência e às vezes, e tudo bem por isso, eu sou rígida, eu gosto de estar em evidência, eu gosto de comunicar, eu gosto de falar, eu gosto de fazer teatro, eu gosto de cantar, eu gosto dessas coisas, o rígido gosta dessa coisa e tudo bem isso, tá? Tudo bem, não tem nada demais nisso, às vezes a pessoa fala, fulana gasta, já parece, gosto mesmo, daí, fica com seu traço aí que gosta de se esconder. Eu fiz uma cara feia, né? Nossa. Gente, mas o rígido, ele vive geralmente esse conflito. E esse conflito é muito sério porque atrapalha uma vida inteira de uma mulher, atrapalha um casamento, atrapalha um futuro, atrapalha para arrumar alguém para estar do seu lado. Então, assim, esse é um assunto que eu quero conversar com você. Esse é um assunto que eu quero trazer. Isso foi só uma pincelada muito rápida do que a gente quer, do que eu quero trazer para vocês, que são os conflitos entre os traços e como um analista corporal pode te ajudar
identificando esses traços, identificando esses conflitos dentro das situações que nós vivemos. O analista corporal, ele está ali não só para fazer uma análise, para descobrir esses conflitos e para ir a fundo, para a gente conseguir entender para quê? Para que esses traumas não mude a nossa vida para o resto da vida. Eu não preciso ficar presa ali. A gente tem que ressignificar tudo isso de uma forma com um profissional, vendo com cuidado, vendo com habilidade, vendo com carinho, tá? E conversar sobre tudo isso. Isso é um dos conflitos em que os dois traços de caráter, rígido com moral, vive, tá? E é comum, a gente em atendimento a gente percebe que é muito comum esse conflito de menina mulher, é muito comum esse conflito entre a beleza e o conforto e outros traços. Esse foi só a conjunção dos dois traços de caráter do rígido com moral e eu vou estar falando com vocês. Então, espere os demais vídeos. Chame e compartilhe, eu vou fazer uma live a respeito disso, tá? E eu quero que você compartilhe com outras pessoas, para que outras pessoas possam ver e vai ajudar muito essas pessoas, tá bom, gente? Um beijo para vocês.